Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Começa agora o 30 Minutos de Notícias com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Nos acompanhe no Instagram, @30 Minutos de Notícia. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques de hoje. Secretaria de Educação pretende realizar a formação continuada de quase 1.000 professores do interior de Roraima. O programa Voa Brasil com passagens aéreas a R$200 será lançado no fim de agosto. Acompanhamento pré-natal é essencial para uma gestação segura e saudável. Em homenagem ao Dia dos Pais e do Estudante, o Colégio Militar promove o terceiro passeio ciclístico. Atenção concurseiros, o governo federal autoriza quase 2.500 vagas para este ano. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Atenção concurseiros, o governo federal autoriza quase 2.500 vagas em concursos ainda este ano. Os salários variam entre 6.000 e 21.000 para cargos em mais de 22 órgãos federais. Aprovados, serão convocados ainda este ano. Confira os detalhes com informações da EBC. Concurseiros, fiquem atentos. Foram autorizadas quase 2.500 vagas em concursos ainda este ano. Os salários variam entre 6.000 e 21.000 para cargos em mais de 22 órgãos federais. Agora já são 8.300 vagas abertas em 2023 em 40 órgãos públicos. Os concursos são para 5 ministérios, 8 agências reguladoras, além do Banco Central, IPEA, Comissão de Valores Mobiliários e Previc. No IBGE serão oferecidas quase 900 vagas. Já no Ministério da Gestão, serão 500 vagas para analista e mais de 150 para gestor. Segundo a ministra da Gestão, Esther Dweck, agora será possível recompor os quadros do serviço público, que tiveram uma perda de mais de 80.000 servidores nos últimos anos. O governo anterior ele se orgulhava um pouco da queda do número de servidores, né? E na nossa visão essa queda foi além do que seria o razoável diante de fato de uma transformação digital. Mas o quantitativo hoje está muito inferior àquele que seria necessário para poder prestar bons serviços à população. A distribuição desse quantitativo de vagas autorizadas, ela tem uma priorização muito grande na área social, seguida justamente de infraestrutura e área econômica, e um pouco menor aí na área de governo. A medida provisória também transformou mais de 10.000 cargos de nível médio em cerca de 6.000 de nível superior. De acordo com a ministra Esther Dweck, a medida representa um processo de modernização do Estado. Mas, na verdade, o que a gente observou é que a gente tem muitos cargos ainda na administração pública federal disponíveis, vagos, mas que a gente provavelmente, a gente não vai mais fazer concurso para esses cargos. E está faltando cargos para nível superior em diversos órgãos, para que a gente possa adequar o Estado brasileiro às necessidades do futuro e não olhar muito para o passado. O governo federal também anunciou o reajuste salarial dos militares dos antigos territórios, caso de Roraima, e também a criação do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, a ampliação do prazo de contratos temporários da política indigenista e cotas para indígenas em concursos da FUNAI. De Lira Alice para o 30 Minutos. Alusivo ao Dia dos Pais, neste sábado, dia 12 de agosto, acontece o terceiro passeio ciclístico do Colégio Militar de Roraima. O passeio também celebra Dia do Estudante. Ainda dá tempo de se inscrever. Vamos conferir os detalhes.
ainda estão abertas as inscrições para o terceiro passeio ciclístico do Colégio Militar de Roraima. O passeio celebrará o Dia do Estudante e também o Dia dos Pais. A concentração para o passeio será a partir das 16 horas na Academia de Polícia Integrada, no bairro Canarim. A organização espera 400 participantes entre estudantes, pais e demais pessoas interessadas. O percurso do passeio será de 15 quilômetros pelas ruas de Boa Vista. Para participar, a inscrição pode ser feita até o dia 12 no site colegiopmrr.com.br. O ingresso para participar do passeio é 1 quilo de alimento não perecível que será doado. A tenente Cláudia, gestora administrativa do colégio, comentou o objetivo do terceiro passeio ciclístico. E ele tem o objetivo de incentivar a prática esportiva entre os alunos do colégio e toda a comunidade escolar, e também de servir como instrumento de desenvolvimento humano e social, bem como promover a interação entre os alunos, família e escola. Fernanda Vasconcelos para o 30 Minutos de Notícia. Acompanhamento pré-natal é essencial para uma gestação segura e saudável. São muito importantes as avaliações e benefícios da saúde da mãe e do bebê. O 30 Minutos ouviu um especialista sobre os cuidados durante a gestação. O médico Frutuoso Cavalcante, ginecologista e mastologista, comentou com a reportagem sobre a importância do pré-natal. A importância do pré-natal é que ele é um instrumento de prevenção utilizado nos serviços de saúde mundiais, que vai diminuir as complicações, da gravidez e do parto, para que a paciente tenha um pré-natal e uma vida e um parto saudável. Ela é uma ferramenta de prevenção que envolve uma equipe multiprofissional. Então, a gente conta com enfermeiro, com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com uma série de outros profissionais que podem nos ajudar para cuidar bem dessa gestante no pré-natal. A gestante no pré-natal precisa ter em sua família um apoio fundamental para que ela possa ter um pré-natal com mais tranquilidade possível e com mais acesso e com mais inclusão. Com relação à nossa rede de atendimento, tanto no público quanto no privado, ela é limitada, nós temos poucos profissionais, principalmente naquelas pacientes que desenvolvem gestação de alto risco e mais ainda naqueles fetos com complicações. Infelizmente, o interior ele é segregado nessa questão da saúde pública feminina. De uma maneira geral, o estado de Roraima, tanto o estado como as cidades, não tem demonstrado uma preocupação significativa em relação à saúde da mulher. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, anuncia que o programa Voa Brasil com passagens aéreas a R$200 será lançado no fim de agosto. Confira com mais detalhes na reportagem a seguir. O programa deve oferecer passagens em períodos de ociosidade, como os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Segundo o ministro, a ideia é disponibilizar ao programa 1/4 dos assentos não usados nas aeronaves. Até agora, as informações sobre o programa são que as companhias aéreas Latam, Gol e Azul participarão do Voa Brasil. Cada pessoa poderá adquirir de até 4 passagens por ano, sendo 2 delas por um uso próprio e 2 para acompanhante. O governo também quer oferecer cashback para quem comprar passagens pelo programa. As passagens serão ofertadas por um aplicativo do governo federal. O Brasil vai promover passagens a R$200. Ainda vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF e se você não voou nos últimos 12 meses, e você escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus, e aí vai te dar todas as opções, que é sempre por um único valor de R$200, 200 de ida, 200 de volta, para a gente incentivar novas pessoas a voarem. E as empresas, elas acabam aumentando os preços, tentando tirar o máximo de quem já voa, e esse é um equívoco, porque você fica rodando a mesma coisa nas mesmas pessoas. O presidente Lula me pediu para trazer para cá, para o Brasil, o que a gente chama de low cost. São empresas que voam mais barato. E nós estamos trazendo. Elas vão chegar ainda esse ano aqui no Brasil. Mas eu achei justo avisar as 3 empresas que fazem no Brasil, que tem 10, 15 mil funcionários, olha, nós vamos trazer low cost. Vocês não querem aproveitar e fazer um preço mais barato vocês antes que elas cheguem? Porque quando elas chegarem, elas vêm arrasando, elas fazem um preço muito mais barato. E eles toparam.
A projeção é que 1,5 milhão de passagens sejam ofertadas por mês quando o Voa Brasil começar a operar, incluindo todas as pessoas que atendam os pré-requisitos para usufruir do programa. O programa, inicialmente, tem capacidade de 1,5 milhão de passagens ao mês de trechos, mas nós vamos começar gradualmente, porque é tanta gente nova e muita gente não voa, não é só porque não tem o dinheiro, muita gente também tem constrangimento, ela nunca voou, ela vai voar pela primeira vez, ela não sabe se locomover dentro da questão do aeroporto, às vezes tem o constrangimento de chegar com um check-in, não sabe para onde vai, então nós precisamos preparar também os aeroportos para isso. Por ano serão quase 12 milhões de passagens a R$200. Os participantes poderão comprar até 2 passagens por ano, com direito a um acompanhante em cada trecho. Os bilhetes devem ser pagos em até 12 vezes com juros no valor de R$ 72 para cada prestação. De Benison Santana para os 30 Minutos. A Secretaria Estadual de Educação pretende realizar a formação continuada de quase 1.000 professores do interior. A proposta é atender todos os municípios de Roraima. Vamos conferir. A Secretaria Estadual de Educação iniciou a formação continuada de professores que atuam nas escolas da rede estadual nos municípios do interior. Somente o Iramutã não teve professor inscrito. Até o dia 1º de setembro, uma equipe itinerante vai visitar os municípios. Silvano Pinho, diretor-geral de ensino, comentou como vai funcionar a formação itinerante. O DGE ele começou as formações em 10 municípios. Né? Primeiro foi Bonfim e Zona Rural de Boa Vista, hoje é Caracaraí, semana que vem é Rorainópolis. Os professores dos 14 municípios estão divididos em um cronograma de atividades itinerantes que abrangem o planejamento da área de conhecimento, metodologias ativas e aspectos legais, baseado no documento curricular de Roraima. A formação continuada tem a meta de qualificar 966 professores que atuam em 49 escolas dos municípios contemplados. A expectativa é uma melhora significativa na qualidade do ensino. Jacildo Bezerra para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo, entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Vamos conferir a entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde. Já estamos aqui no Estúdio 2 da 95,9 na entrevista do dia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Edinaldo Coelho, educador, doutor em educação e diretor do Centro de Acolhimento ao Autista, o TEAMAR. Obrigado pela presença, seja bem-vindo ao 30 Minutos de Notícia. Uma boa tarde, doutor. Eu aqui agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre o projeto TEAMAR da Assembleia Legislativa do Estado. Projeto muito interessante, que ele tem algumas vertentes de atuação. Então, uma das vertentes do TEAMAR é o acolhimento. Como é que funciona esse acolhimento, doutor? O acolhimento, ele é um dos serviços prestados pelo TEAMAR, tendo em vista que quando uma criança ou uma pessoa com autismo adentra o seio familiar, a gente entende que muda a estrutura, a composição dessa família. Então, a família ela precisa de um apoio psicológico na maioria dos casos, ou precisa de um que a gente chama de acolhimento parental, certo? Onde a gente vai conversar com a família, esclarecer sobre o autismo, dar esse apoio psicológico, ver as condições financeiras dessa família e ver o que a Assembleia Legislativa do Estado, através do programa TEAMAR, como ação social, pode fazer não só por essa criança ou por essa pessoa com autismo, mas o que o TEAMAR pode fazer por esta família. Outro ponto, então, seria a questão dessa formação. Então, é preciso que esse acolhimento ele também venha acompanhado de uma formação não só familiar, mas também para a própria sociedade, saber acolher essa pessoa com autismo. E essa formação, o que é ela? Como ela funciona? No momento de criação do TEAMAR, a gente pensou nos serviços que poderiam ser oferecidos à sociedade. Então, a gente chegou a entender também que muitas das vezes um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, um avô
não dá o atendimento ou não dá o estímulo de qualidade para uma criança ou pessoa com autismo simplesmente porque não sabe como fazê-lo. Então, a gente se preocupa em fazer uma formação, capacitação para esses familiares de pessoas com autismo, porque aí a gente acaba atuando de duas maneiras. Quando a gente dá uma formação para esse familiar, a gente tem ali, pelo menos, o indício de que ela vai poder aplicar esses conhecimentos no dia a dia do tratamento dessa pessoa com autismo. E mais do que isso, em muitos casos, a mãe, ou o pai, ou a tia, acaba saindo do mercado de trabalho para se dedicar a cuidar desta criança, depois que se transforma num adolescente, num adulto, né? Mas, inicialmente, acaba abandonando o seu serviço, a sua rede social, né? Física, eu estou falando da sua vida social, e ela sai do mercado de trabalho. Quando a gente leva uma formação, uma capacitação para ela, significa que essa pessoa também, ela já pode voltar ao mercado de trabalho nesta área, fazendo atuações em clínicas, em escolas, participando de concurso, como teve o último da prefeitura aqui do município de Boa Vista, que precisava de cuidador, então a gente dá a capacitação para que ela atue dentro de casa com o autista, para que ela possa atuar junto à escola também no manejo dessa criança com autismo e que possa se capacitar para voltar novamente para o mercado de trabalho. Por que é tão difícil ainda a aceitação, o cuidado, o tratamento especializado para as pessoas com autismo? Na verdade, nós temos aí 2 pontos de vista que tem que ser observado. Eu estava conversando agora há pouco com uma colega que ela disse o seguinte: olha, minha filha tem 6 anos, eu procuro atendimento para ela, mas a primeira pergunta que fazem é: eu não tenho laudo, cadê o laudo? Cadê a recomendação médica? E ela olha para a filha dela, ela percebe que a criança ela está precisando de ajuda, mas ela não sabe que tipo de ajuda. Mas ela procura o posto, ela procura um hospital e dizem: olha, você precisa fazer uma investigação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que a gente precisa do laudo. Então, a pessoa só é considerada autista de fato depois que o médico emite um laudo, isso, logicamente, depois de uma investigação para dizer. Então, a partir desse momento, essa criança ou pessoa ou adolescente, ela está apta a buscar os serviços que são oferecidos pelo poder público, né? Então, ela está apta a fazer isso. Antes disso, essa pessoa ela fica de mãos atadas, porque a criança não está com febre, ela não está sentindo dor. A diferença ou o comportamento da criança que está diferente. Então, é puramente comportamental. Então, quando alguém diz assim, nem parece autista, porque não tem um carimbo. O autismo ele não é diagnosticado através de um exame de sangue, não é diagnosticado através de um exame de raio-x. O autismo ele é diagnosticado a partir de uma investigação. Quem é que faz essa investigação? São vários profissionais. Por isso que a coisa é complexa. Então é preciso um psicopedagogo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional fazer a observação dessa criança, dessa pessoa, e no final elas emitem um relatório e o médico, que é quem tem a prerrogativa de emitir o laudo, se ele concordar com aquele relatório daqueles profissionais, ele vai lá, faz a investigação dele em loco e atesta que é autista. Ainda hoje é muito invisível, mas, porém, muitas pessoas estão buscando esse diagnóstico, porque se sentem diferentes, são adultos, ou os pais começam a ver que tem solução, tem como buscar atendimento para o filho, estão buscando essa investigação para, enfim, uma vez tendo laudo, começar os tratamentos, a terapia propriamente dita. Mas eu digo sempre para as pessoas, se por um acaso você observou que seu filho está tendo um comportamento diferente das outras crianças que você conhece, procura o TEAMAR para isso. Lá você vai ser recebido por uma assistente social, que vai conversar com você, vai entender a composição familiar e vai dar um encaminhamento. Se for o caso, vai passar pela investigação por esses vários profissionais. De qualquer maneira, não quer ir no TEAMAR? Procura um psicólogo, procura um psicopedagogo. Na escola, você vai lá, conversa com a coordenação pedagógica da escola, que na escola eles têm um olhar muito crítico, eles percebem logo que a criança está um pouco diferenciada, mas não fiquem esperando. Procura um profissional, um psicólogo, um pedagogo, um professor, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo. Esses profissionais vão poder lhe orientar
não fique de braço cruzado. O tempo é precioso, porque tem uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade, que são janelas que vão se fechando, aonde a criança ela aprende com mais facilidade. Então, se você perder a primeira janela aos 2 anos, significa que a criança vai aprender de uma maneira mais lenta. Depois tem outra poda e mais outra. Então, procure o quanto antes um profissional para trabalhar, para poder identificar qual é o tipo de atuação que o seu filho merece. Estamos na 95,9, na entrevista de hoje, o doutor Edinaldo, professor Edinaldo, educador e diretor do Centro de Acolhimento ao Autismo, ao Autista, o TEAMAR. Doutor, essa investigação é que é o grande gargalo, porque muitas vezes ela é muito longa, né? Nós conversávamos nos bastidores, você me falou no caso específico, às vezes até 1 ano leva isso. Imagina uma família de renda menor, né, que tem limitações para conseguir isso. Como é que o TEAMAR pode ajudar nesse processo? Como é que as pessoas podem contactar o TEAMAR? Nesse caso, eu vou dar um exemplo que ele é pessoal, né? Eu tenho um filho, inclusive por isso eu estou nesse mundo do autismo, porque até antes eu digo sempre que é um raio. Então, é rápido e ele cai de forma inesperada. Então, o meu filho ele vai fazer 4 anos em março do ano que vem, mas com 6 meses do ano de 2020, ou seja, durante a pandemia, eu comecei a perceber que ele estava com um comportamento um pouco diferente da irmã, que é 1 ano mais velha. E aí eu procurei, estava em Manaus, mas mesmo assim eu procurei um psicólogo e ele me orientou, olha, vamos começar a investigação. Ele tem todos os traços de ser uma pessoa autista. Essa foi a frase. Aí eu falei, mas o que é os traços? Então ele disse, olha, ele está tendo alguns comportamentos tipo movimentos repetitivos, né? Ele tá fazendo o que a gente chama de flap, quando ele levanta as 2 mãos e fica abanando ela, ele ficava girando, ele gostava das coisas tudo certinha, já com 6 meses de idade. Então tem alguns comportamentos que a gente chama de atípicos, que são bem característicos, né? Ele não atentava para se a mãe dele pegasse ele no colo com 6 meses de idade, e se fosse uma pessoa estranha para ele, tanto faz. Então, essa é uma característica do autismo também. Então, ele não faz diferença, não é que não tem importância, mas uma criança de 6 meses, a mãe pega ele no colo, é uma reação. Se uma pessoa estranha pegar, é outra reação. Então, o que acontece? Essa investigação, geralmente, ela é demorada e, geralmente, ela é cara. Veja bem, eu acho, não tenho certeza, mas uma consulta com um profissional desse que eu relatei, um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, está em torno de R$200 a R$350. Uma consulta com um profissional desse. Com um médico, que é quem dá o laudo propriamente dito, é 650, 800, aí por aí vai. Então imagina que, como eu disse que é comportamental, significa o seguinte, que um psicólogo, quando ele começa a fazer avaliação, ele precisa, no mínimo, de fazer ali uns 3 meses de acompanhamento, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que é para ver como é que essa criança se comporta. Agora, se o psicólogo passa 2, 3 meses, se o pedagogo passa 2, 3 meses, se o terapeuta ocupacional, se o fonoaudiólogo, se cada um levar um tempo desse, então aí a gente já vai para 8, 10, 1 ano e meio. Então tem aquelas crianças que são muito clássicas, ou seja, apresentam todas as características e é mais fácil de detectar. E outras não, elas ficam oscilando, apresentam os comportamentos, depois somem com esses comportamentos, depois apresentam de novo, e aí você tem que fazer uma série de intervenções com essa criança para chegar no diagnóstico. É caro, é demorado, porque é puramente comportamental, e isso é um gargalo. Então, tem crianças... existe um pensamento na sociedade que se pensava o seguinte, só podia diagnosticar uma criança com autismo a partir dos 5 anos. Então, olha só como é que é. Então, o meu filho estava tendo um comportamento atípico, e vamos supor, com tudo aquilo que eu falei. Então, ele está girando, ele está brincando com brinquedos de forma não típicas, ele está alinhando tudo, colocando tudo certinho, ele não gosta de socializar, mas o médico, por mais que ele soubesse que era autista, ele esperava os 5 anos de idade para, enfim, dar o laudo. Hoje em dia isso caiu por terra. Hoje em dia o que se diz? Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido essa criança pode começar a fazer as intervenções, ou seja, pode começar a fazer a terapia. E isso tem uma validade muito grande, porque quanto mais cedo ela aprende mais rápido e maior a probabilidade de ela ser uma criança com autonomia. Então,
Qual é o tratamento para uma criança com autismo, uma pessoa com autismo? A gente busca sempre dar autonomia para ela. Então, uma criança, por exemplo, meu filho hoje em dia, ele vai fazer 4 anos, mas ele come sozinho, ele veste a roupa dele sozinho, a gente está ensinando ele a tomar banho, ele tem uma dificuldade de vestir a blusa, mas calçar o sapato sozinho, ele conversa, ele está falando, ele não falava. Então, ele está com sede, ele não fala nada, vai lá no bebedouro, coloca o copo dele e a gente teve que se adaptar em muitas coisas para que ele tivesse a autonomia dele. Então, é isso que a gente busca. Quando você antigamente perguntava assim, qual o grau do autista? Isso caiu por terra porque era visto até de forma pejorativa. Qual é o grau do autismo do teu filho? Grau 13. Eu já tirava o meu filho de perto, porque eu achava que teu filho ia bater, ia morder no meu e tal. Então não é esse. Agora o que se pergunta, qual é o nível de suporte do seu filho? Por quê? Se ele tem um nível de suporte 1, significa que ele precisa de pouca ajuda para fazer o que a gente, que é considerada típica, faz. Se ele tem um nível de suporte 3, significa que ele precisa de muita ajuda para fazer o que nós, sendo considerados pessoas típicas, fazemos. Então, veja bem, hoje em dia existem vários tipos de transtorno. Transtorno não é uma doença, certo? O transtorno, o significado sinônimo de transtorno, transtornar, é desarrumar, colocar fora de ordem. É isso que acontece com uma pessoa com autismo. Então, ela entende o mundo de maneira diferente, como nós conhecemos, como nós entendemos, como nós visualizamos. Como nós vivemos em sociedade, nós somos, veja bem o que eu vou falar, nós somos obrigados a colocar o autista na mesma avenida que a gente anda para viver em sociedade, porque se ele não seguir as regras da sociedade, todo mundo vai olhar, todo mundo vai achar estranho. Por que entra em crise? Por questões, a maioria das vezes, por questões sensoriais. Então, por exemplo, se você está aqui, eu estou falando e você está bom, a entonação da minha voz, você está escutando numa altura boa, para uma criança que é autista, que tem a sua audição aguçada, ou seja, a mesma altura que eu estou falando para você que está bom, para ela pode estar muito alto. Então ela pode ter questões sensoriais de visão, uma luz pode ser normal para ti, para ser muito forte, o barulho que se faz ela pode escutar de uma maneira amplificada, ela não pode gostar de muitas pessoas porque aquilo ela não gosta de socializar, então aquilo irrita ela. Como ela não sabe se manifestar, como ela não sabe dizer o que está acontecendo com ela chora. É a maneira, então, do autista se comunicar, ele chora, ou ele se bate, ou ele cai no chão, mas não é porque é mal educado, não é porque a mãe não educou, é porque ele não sabe como se manifestar sobre essas questões que estão incomodando a ele. Conversamos aqui com o doutor Edinaldo Coelho, doutor Coelho, educador, diretor do Centro de Acolhimento ao Autista, o TEAMAR. Muito obrigado por sua presença, pena que o nosso tempo acabou e seja sempre muito bem-vindo aqui na 95,9. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar em nome do TEAMAR e da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Boa tarde. Entrevista do dia. E eu também vou ficando por aqui. Fale com a gente pelo 95 981 18 80 39. Para ouvir novamente a programação de hoje, entra lá no Instagram 30 Minutos de Notícias. E agora vamos embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima sem intervalo. Um excelente final de semana para você e até a segunda. Aqui na Rádio Universitária 95,9 com mais notícias. Eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor, Silvestre Lopes da Nóbrega. E reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.